assim a palavra de Deus: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá resistir à inveja? Vamos meditar de novo? Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem poderá resistir à inveja? Senhor, eis aqui a tua palavra nesta noite. Senhor, eu não sei o motivo porque o Senhor me deu esta palavra hoje, mas eu creio, Deus, que quando tu coloca algo no nosso coração, independente do nosso querer, da nossa vontade, Senhor, nós temos que falar aquilo que tu quer falar com a tua igreja. Espírito Santo, eu creio que algo existe, Senhor, nesta palavra hoje, para quebrar algo, Senhor, barreiras, quebrar situações que sejam adversas, ó Pai, e em nome de Jesus hoje nós vamos descobrir na tua palavra aquilo, Senhor, que podemos fazer para, Deus, derrubar todas as muralhas, derrubar todas as adversidades, derrubar o inimigo das nossas almas. E eu creio que através dessa palavra o Senhor ministrará em nossos corações. Fala conosco, nós te pedimos, ó Pai. Fala conosco porque precisamos de Ti. Senhor, que neste momento, ó Deus, a nossa mente seja conectada aos céus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, flexibilizar o nosso coração para podermos entender. Não deixa nenhum coração endurecido, mas que possamos estar voltados para Ti nesta noite. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Que toda a igreja diga amém. Tome seu assento aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O homem mais sábio da Bíblia, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, porque todos escritores, mas ele era um homem sábio. Além de ter inspiração do Espírito Santo, Salomão era cheio de sabedoria, porque ele pediu isso a Deus e Deus concedeu. Provérbios foi escrito por Salomão, e ele disse que cruel é o furor. Diga, cruel. Olha, cruel é o furor, impetuosa, diga impetuosa, a ira. Olha só, cruel é o furor, impetuosa a ira, mas olha o que ele fala: mas quem poderá resistir à inveja? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: quem poderá resistir à inveja? E eu fiquei: Senhor, fala. Espírito Santo, fala. Salomão faz uma pergunta. E eu falei: Senhor, eu quero a resposta disso. Tem gente que, os homens principalmente, os homens, né, a mulher acredita muito nisso, mas os homens vão aqui, negócio de inveja. Negócio de inveja. Quero dizer que tem horas que acontecem tantas coisas na nossa vida que a gente fala assim: Senhor, misericórdia. E sabe por que Salomão fala que cruel é o furor, impetuosa a ira, mas contra a inveja quem resistirá? Porque eu quero dizer para você que quando uma pessoa está enfurecida, o furor é um sentimento que ele não se esconde. Se esconde? Não. Você fala assim: fulano está furioso. Você nem chega perto. A gente, quando tem filho e o marido está daquele jeito, a gente vai falar assim, eu falo para o Nicolas: olha, não fala com o teu pai. Tu já viu como é que seu pai está hoje, né? O furor a gente não consegue esconder, irmãos. Você sabe quando uma pessoa está furiosa? Por quê? É visível. Então você conhece, você se arma. Você se arma de todas as formas. Olha, nem fala, deixa quieto porque está furioso. Aí fala sobre a ira, que é impetuosa. E você também releva esse sentimento. A Bíblia diz que a gente pode até irar, mas não pecar. Às vezes a gente, mesmo conhecendo a palavra, a gente se ira, mas é uma coisa momentânea. Daqui a pouco, pastor Anderson teve uma pregação aqui que ele bateu de frente com uma pessoa que prejudicou ele. E Deus sabe, porque Deus fez demorar um tempinho, porque quando a gente está irado, né? Mas às vezes a gente faz coisas quando a gente está irado, mas depois a gente logo fala: poxa, me perdoa, a ira veio naquele momento.
Agora a inveja, querido, por isso que Salomão fala assim: quem poderá resistir? Porque a inveja é um sentimento que existe dentro das pessoas e às vezes a pessoa está sorrindo para você. A pessoa está dizendo que você é linda, que você é o cara, mas por dentro o coração está cheio de inveja. E é por isso que Salomão fala: contra a inveja quem poderá? Sabe por quê? Porque às vezes eu estou andando com a pessoa, eu estou tendo momentos de lazer com uma pessoa, eu estou compartilhando segredos com uma pessoa e dentro dela, o coração dela está apodrecido de inveja. E é por isso que Salomão fala que contra o furor, beleza, contra a ira também, mas a inveja quem poderá? Sabe por quê, querido? No mundo espiritual, às vezes você, mas na maioria das vezes, você se engana com as pessoas que estão próximas a você. Quem poderá resistir à inveja? Quem poderá contra a inveja? Diz Salomão. E eu quero dizer para você nesta noite que essa palavra veio para a nossa vida, porque às vezes a gente se afasta do furioso, às vezes a gente se cala diante do irado, mas como a gente não sabe e não consegue enxergar a inveja, e às vezes ela chega manso, falando manso, e vai entrando na sua vida, querido, e às vezes você não pode resistir à inveja, porque justamente ela senta ao seu lado, porque justamente às vezes ela está no seu ambiente de trabalho, e às vezes a inveja leva um rótulo chamado amigo. Fala aí, misericórdia, Deus. Eu não sei por que o Senhor trouxe essa palavra nesta noite, mas hoje o Espírito Santo está te alertando. Fecha a tua boca. Você não conta os teus planos para o furioso, conta? Não. Você não conta os seus planos para o irado, você conta? Não. Mas é por isso que Salomão fala. Mas às vezes tem alguém pertinho de você, pronto para fazer o mal. Porque o primeiro homicídio entrou na terra por causa da inveja. Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, versículo 4 ao 8. 2 irmãos, Caim e Abel. Quem estava nessa história? Deus, com Caim e Abel. E eu quero te dar um alerta, querido, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa de outra religião é a invejosa. A gente pensa que é aquele que não conhece Jesus que é o invejoso. Diz aí, fala Deus. Mas o mesmo Deus que Abel servia, Caim também servia. Fala misericórdia, Senhor. O mesmo Deus que Abel adorava, Caim também adorava. Para o mesmo Deus que Abel sacrificava, Caim também sacrificava. E eu quero dizer para você que por causa da bênção de Abel, por ele ter sido agradável diante de Deus, Caim foi lá e o matou. Eu quero dizer para você, querido, que tem ofertado a Deus com o seu melhor, que tem dado o seu sacrifício ao Senhor. Talvez hoje, porque depois disso veio a lei, né? Por causa disso aqui, olha, a Bíblia diz que todo aquele que morre na mão de outro homem, o sangue clama por justiça. Está isso, está escrito na Bíblia. Por causa disso aqui, desse fato entre Caim e Abel. Eu quero dizer para você que hoje tem pessoas que olham para você e estão ali contigo, né? Às vezes fazendo as mesmas coisas que você, servindo e adorando. Mas se ela pudesse, querido, só Jesus, fala, só Jesus. Mas hoje
A gente tem legislação e as pessoas não podem matar umas às outras. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que estão do teu lado. E às vezes os seus sonhos estão sendo mortos por causa das pessoas que estão ao seu lado. Os seus projetos estão sendo frustrados por causa de pessoas que estão ao seu lado. Mas nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele vai quebrar o espírito da inveja. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Mas em nome de Jesus hoje, o Senhor vai quebrar o espírito da inveja de alguém que está próximo a você, de alguém que às vezes é da tua família, de às vezes alguém que é da igreja. Porque eu falo que igreja não é o céu, não é verdade? A Bíblia diz que o joio cresceria no meio do trigo, e se deixar, o joio sufoca o trigo e mata. Venha para a igreja para olhar para Jesus. Venha para a igreja para seguir a Jesus. Conte os seus problemas para Jesus. A palavra é forte nesta noite. Falei, Senhor, culto de Santa Ceia. Mas o Senhor prega, porque eu vou tratar. Fala assim, eu vou ser tratado. Eu não vou ficar com raiva daquele que tem inveja de mim. Eu vou pedir misericórdia para ele. Vou pedir misericórdia. Porque eu quero dizer para você que quando a gente desperta e começa a orar, quando a gente desperta e começa a aclamar, aí eu vou dar a resposta aqui, né? Quem poderá contra a inveja? Quem resistirá? Eu quero dizer para você que quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, querido, quando você está fincado na palavra, querido, quando a tua vida é uma vida de oração, querido, nenhuma arma forjada contra os filhos de Jacó prosperará. Aplauda o Senhor se você crê nisso. E sabe por que o Senhor está falando esta palavra hoje? Para você clamar. Deus está falando conosco hoje para a gente começar a orar. E se você nunca orou por isso, nesta noite você vai orar e você vai falar, Senhor, toda ira, todo furor e toda inveja vai cair por terra da minha vida hoje. Pastora, não tem ninguém que me inveje, sabe por quê? Pastor, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um bom emprego. Querido, até o seu sorriso, até o brilho dos teus olhos, as pessoas às vezes invejam. A tua família, às vezes nós não temos nada, mas as pessoas se levantam contra nós. Por quê? Satanás, ele é o maior invejoso que existe no mundo. Eu já fiz uma pregação aqui sobre isso, eu quero falar de novo. Ele era o querubim ungido do céu. O nome dele era Lúcifer. Significava anjo de luz. Nos livros proféticos dizem que a roupa dele resplandecia. Todas as pedras preciosas que você possa imaginar que existem na terra estavam sobre as vestes de Lúcifer. Por isso que Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele brilhava mais do que tudo. Mas um dia ele olhou para Deus e ele quis ser maior do que Deus. A inveja. E é por isso que hoje, quando ele olha para você, ele vê em você tudo que era dele. Que isso, pastora? Mas eu não tenho. Claro que é. A Bíblia diz que nós brilhamos nesse mundo. Aquele que tem Cristo brilha. A glória do Senhor é refletida no mundo através de nós. E um dia quem tinha essa glória era Ele. Então quando Ele olha para você, Ele olha e vê a menina dos olhos de Deus. Ele olha para você e vê você brilhar. Porque o amor de Deus está em você. O amor de Deus é tão grande por você que Ele enviou o seu único filho.
E Ele doou o seu único filho, Ele deu, Ele entregou por amor de mim e por amor de você. Mas Satanás, ele não pode invejar você, porque ele é espírito, então ele precisa de um corpo. Assim como o Espírito Santo de Deus também precisa de um corpo para habitar, sim ou não? Quem é templo do Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão, aplauda a Deus e dê graças a Deus. Agora, quem não tem a presença do Espírito Santo é uma casa vazia. Deus só entra se a gente permitir. Jesus só entra se nós permitirmos. E o Espírito Santo só entra se nós permitirmos. Agora, Satanás não, ele é mal educado. Ele entra sem permissão. E é por isso que a gente não tem que devolver a inveja com sentimento mesquinho. A gente tem que devolver a inveja com sentimento de misericórdia. Porque ali foi uma casa vazia que Satanás encontrou para maquinar, para odiar você. Mas eu quero dizer que nesta noite, querido, Satanás pode planejar, Satanás pode desejar através da mente de alguma pessoa algo contra você. Mas eu quero dizer nesta noite que o Espírito Santo de Deus está neste lugar para te blindar. E não vai ter seta maligna, não vai ter nenhuma palavra lançada contra a sua vida. Não existe palavra dizendo não vai dar certo na vida dela, não vai dar certo na vida dele, não vai conseguir. Porque Deus está decretando a sua vitória hoje. Eu creio nisso, você crê? Provérbios 14:30 diz que a inveja apodrece os ossos, olha. Então é por isso que a gente não precisa desejar mal nenhum, sabe por quê? O invejoso, ele se faz mal. Eu não preciso desejar nada de mal para o invejoso. Eu tenho misericórdia dele, sabe por quê? A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Então a pessoa invejosa é uma pessoa podre por dentro. E eu só preciso ter o quê? Pena. Porque o invejoso, ele faz mal a ele próprio. O Salmo 73, a gente vê um salmo de Asaf. E eu estava meditando no salmo, eu falei assim, caramba, Asaf começa. Depois você abre aí a sua Bíblia no Salmo 73. Falei, meu Deus do céu, coração cheio de inveja. Senhor, o ímpio prospera. Senhor, olha lá a vida do ímpio. Olha como eles têm tudo. Eu quero dizer para você, querido, não permita que a inveja entre na sua vida. Quantas vezes a gente pensa assim, meu Deus, não é possível, eu faço tudo certo e não acontece, por que acontece? Mas na mesma hora tu fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu não quero nada que é do outro. Sabe por quê? Deus fez para cada um de nós uma coroa que está preparada na glória. Essa é a nossa recompensa, amém? Aqui na terra o que nós temos é consequência daquilo que nós buscamos no reino de Deus. Eu falo sempre isso. A gente busca o reino e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Muitas pessoas não vivem o melhor de Deus nessa terra porque mudam a ordem. Fiz essa pregação aqui. Quem lembra disso, diga amém. Tem pessoas que acrescentam o reino e buscam todas as outras coisas. E aí depois se lamenta com Deus. Por quê? Porque inverte. E nessa situação, a ordem dos fatores vai alterar o produto. Fala buscar o reino. As coisas, olha só, Deus chama de coisas. Todo o restante é coisa. Buscar o reino. Coisas serão acrescentadas. Qual é o problema da gente não viver a plenitude da promessa de Deus, da palavra de Deus? Porque a gente busca as coisas e acrescenta o reino na nossa vida. Faz uma análise da sua vida. Aí eu vou na igreja quando der. Aí eu vou fazer isso aqui para Jesus quando der. A gente está invertendo, querido. E aí, Deus, Ele tem uma palavra, Ele é o Senhor da palavra. Aqui está a palavra do Senhor, mas você tem que conhecer o Senhor da palavra, amém? Ele tem uma palavra. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor está acima do próprio Deus.
Ou seja, se ele fez uma promessa, nem ele vai infringir a regra da promessa. Então, tá tudo liberado para você, ok? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você só precisa fazer? Diga aleluia aí, amado. Todas as outras coisas, diga todas, todas. A gente não entende, querido. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é promessa. Diga comigo, Ele vai me dar. Ele vai me dar tudo se eu fizer uma. Mas Satanás sabe disso. E ele é um invejoso de uma figa. O que ele faz? Para que ir na igreja toda semana? Para que isso? Para que aquilo? Ele te impede de fazer uma coisa. E aí toda a promessa é anulada na sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje isso está caindo por terra. Porque você está tomando posse e está entendendo a palavra. E quando a palavra entra, ela vem transformar as nossas vidas. Se você busca o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas, não tem inveja que vai prevalecer sobre as outras coisas. Eu busco o reino e não vai ter inveja que vai impedir o emprego que eu quero de eu ter. Se eu busco o reino, não vai ter inveja do inferno que vai impedir a minha causa na justiça de eu ganhar. Se eu busco o reino, não tem inveja que vai impedir os meus sonhos de serem realizados. Eu busco o reino e a inveja não pode prevalecer. Diga graças a Deus. Só quem busca o reino dá uma forte salva de palmas para Jesus. Em Números 12, versículo 2, é Números, acho que é. Eu não sei se eu anotei certo aqui. Mas é um fato de que Deus chamou Moisés. Querido, respeita a vontade de Deus. Respeita o seu chamado. Alguns vão ser chamados para liderar. Outros vão ser chamados para ajudar, mas cada um tem uma importância. Agora, quando a gente chegar diante de Deus, lá no céu, cada um tem a sua coroa, amém? E a coroa que é minha não cabe na cabeça do Anderson, a coroa que é do Anderson não cabe na cabeça do Hélito, a que é do Hélito não vai caber na cabeça do André. Moisés tinha um chamado para liderar o povo. Miriam tinha o chamado dela. Arão tinha o chamado dele. Arão foi o primeiro sacerdote, querido. O nome dele entrou para a história. Você sabia que um dia ele contestou? Ele e Miriam se reuniram e falaram assim: quem é Moisés? Será que ele pensa que Deus só fala com ele? E por causa dessa contestação, Miriam ficou leprosa. Deus tirou ela de dentro do arraial. Querido, entenda que o seu chamado é seu e é único. Deus fez você especial do jeito que você é. A gente precisa entender qual é a proposta que Deus tem para a minha vida. Qual é a proposta que Deus tem para a vida do meu irmão. E saber que naquilo que Deus me chamou, eu vou ser lembrado na história. Para aquilo que Deus te chamou, você vai ser lembrado. Nem todo mundo vai ser um pastor na igreja. Alguns vão ser pastor. Alguns vão ser diáconos. Alguns vão ser ministros de louvor. Alguns vão ser membros. Fala assim, pastora, eu ouvi uma pregação uma vez que eu achei incrível isso. Do pastor Silas Malafaia. E eu falei assim, quantas pessoas não entendem isso? Ele disse que um grande empresário chegou para ele e falou assim, só ia domingo na igreja. E quando eu falo de buscar o reino de Deus, querido, eu não falo em quantidade, mas em qualidade, amém? Tem pessoas que trabalham a semana inteira e só tem o domingo para vir na igreja. Deus sabe, Deus conhece. E ele falou para o pastor que ele se sentia muito mal, embora sendo um empresário bem sucedido, um cara de muito dinheiro. Ele falou assim, pastor, eu me sinto muito mal, porque eu não posso fazer a obra de Deus. O que adianta eu ter tanto dinheiro,
eu ser bem-sucedido na minha vida pessoal, social, mas eu não posso participar de nada da igreja, eu só posso estar aqui domingo à noite. Aí o pastor Silas virou para ele e falou assim: querido, você não sabe o que você está falando. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Ele virou para aquele empresário e falou assim: você é o maior mantenedor da igreja. Se não fosse a sua vida, eu não teria um espaço num canal de televisão para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para ser pastor. Alguns foram chamados para ser meus auxiliares. Mas a igreja não estaria de pé se você não tivesse um ministério especial, que é de ser mantenedor da obra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? As pessoas às vezes não entendem qual é a sua importância dentro do reino. Nem todo mundo vai estar com o microfone, nem todo mundo vai estar tocando uma bateria. Mas eu quero dizer para você que oferta, você que dizima, cada pessoa que vem aqui e aceita Jesus, é uma pedra na sua coroa. Aplauda o Senhor. Às vezes a gente fala: a pastora ganha muita alma para Jesus, é um ministério de louvor. Mas eu quero dizer, se esse microfone está ligado, se existe esse som, se esse aluguel está pago, porque tem você que tem um ministério especial, que às vezes não é de poder estar aqui na sexta-feira de manhã, como é difícil, né, Geise? Mas nós estamos aqui clamando pela sua vida. Às vezes você não pode vir, você está trabalhando. Às vezes você não pode nem participar ativamente de um grupo missionário. Às vezes você olha assim e fala assim: eu nunca vou poder ser alguém no reino de Deus. Quem disse? Deus olha para você e vê o seu potencial naquilo que você pode fazer. Você sabia que cada um que está aqui, tem o seu papel, nem que seja: eu só vou na igreja dia de domingo, sento lá, ouço a palavra e oferto na casa de Deus. Eu não faço nada para Jesus, querido. Eu falo: esse microfone aqui está ligado por causa de você. Você faz parte desse ministério. Você tem uma função nesse ministério. E Deus olha para você e reconhece em você um servo fiel, adorador. Deus reconhece em você aquele que busca o reino. Deus sabe que você não pode fazer como eu faço. Deus sabe que você não pode fazer como o músico que está aqui faz. Mas de alguma forma você faz parte disso tudo aqui. E cada alma, cada pessoa, cada um que chega através dessa palavra que é pregada aqui, não é a honra para a pastora Silvana, não é a honra do Ministério de Louvor, não é a honra da igreja do Evangelho Quadrangular, não é a honra da igreja batista, da Assembleia de Deus, da metodista, não, é daqueles que ajudam o reino de Deus funcionar na terra. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 15, ele começa a exortar um pouco a igreja com relação a isso, com relação a um não querer ser maior do que o outro, porque ele sentiu que na igreja ali estava começando a sementinha do mal. E Satanás, ele é mal educado, ele entra em qualquer lugar. Ele entra na sua família, ele entra no seu ambiente de trabalho e ele entra na igreja também. Não pensa que ele não está aqui, porque ele está. O Espírito Santo de Deus, ele habita neste lugar, mas ele habita em nós, que somos o templo. Mas você está pensando que Satanás, ele não vê as coisas? Claro que ele vê. Claro que ele vê. Ele observa. E Paulo sentiu na igreja dos Filipenses que havia uma picuinha, havia uma guerra, a inveja estava entrando ali, e ele exorta o povo sobre o reino de Deus, sobre a comunhão e sobre o amor. E hoje, nesta noite, a palavra do Senhor está falando com cada um de nós sobre não aceitar a inveja sobre a nossa vida e sobre não sermos invejosos. Porque infelizmente, querido, às vezes a gente vê, como é triste, né?
a gente vê nas redes sociais, vou falar até no púlpito da igreja. Às vezes a gente vê no púlpito da igreja um pastor falando de outro ministério, um pastor criticando uma outra denominação, um pastor criticando uma outra igreja. E aí você reflete assim: Senhor, tem misericórdia, né? Aqui não é lugar de desabafo. Aqui não é lugar de jogar letra. Aqui não é lugar de falar nas entrelinhas o que eu quero falar com o irmão. Aqui é lugar de falar a palavra de Deus. E a palavra está cortando bonito hoje, né, pastor Antes? Para nós também. E para você, porque um dia você pode estar aqui no altar pregando. O altar é para falar da palavra de Deus. O altar é para falar o que vem do coração de Deus para a igreja, não o que vem do meu coração para a igreja. Infelizmente ainda a gente vê isso, né? Mas eu quero dizer em nome de Jesus que nesta noite nós vamos levantar um clamor para que em todo lugar, para que em toda a área da nossa vida, para que em tudo que nós fizermos, nós façamos como para Deus, não para os homens. Eu não tenho que estar aqui, nós não temos que estar aqui, nós não temos que estar nas nossas redes sociais falando coisas que não edificam, falando coisas que não vai refletir a glória de Deus. Nós, eu, você, somos representantes de um reino. E quando nós fazemos algo, falamos algo, temos atitudes invejosas, eu quero dizer para você, você está envergonhando o nome do Senhor Jesus. Então, querido, em nome de Jesus, hoje é a ceia do Senhor. Fala: Senhor, eu não aceito na minha vida. Eu não aceito na minha vida eu desejar nada que é do outro. E não aceito na minha vida que Satanás venha desejar o que é meu através do outro. Em nome de Jesus, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está falando neste lugar que toda inveja será dissipada. Quando estava ministrando louvor aqui, estava cantando o hino, e eu estava meditando, falando: eu já sei o que nós vamos mandar sair nesta noite. Foi falado assim: a doença, em nome de Jesus, está fraco. Em nome de Jesus, a doença, falamos vários sai, né? Mas hoje, em nome de Jesus, a inveja, fique de pé e aplauda o Senhor nesta hora, amém?